Tá com elas, viu? Tá. Tá bom, né? Só pra confirmar. Tá bom. Bem, meus amigos, estamos de volta aqui na sua 106 FM pela TV Guaiamum.com. Hoje recebendo em nossos estúdios a presença do promotor de justiça da cidade de Goiânia, Dr. Fabiano Saraiva, que está aqui ao nosso lado nesta manhã de hoje para participar com a gente do programa Direto ao Ponto. Dr. Fabiano Saraiva, que atende o nosso convite e que veio nesta manhã para participar do nosso programa. Bom dia, doutor Fabiano. Bom dia, Sérgio Silva. É um prazer aqui estar no seu programa e conversando aqui com a população de Goiânia, fazendo essa prestação de cidadania. Doutor Fabiano Saraiva, antes mesmo da gente começar, já estamos recebendo aqui em nossos estúdios algumas reclamações ou algumas perguntas por parte dos ouvintes, não é? Querendo saber quais são as providências que o Ministério Público do município tem tomado diante de alguns desmandos por parte da administração pública municipal, por parte do prefeito da cidade. Né? E o pessoal está querendo saber aqui quais são as atitudes, quais são as providências que o Ministério Público tem tomado, né? Também não especifica aqui nenhum ponto, nenhuma ação, nenhum caso, só diante dos desmandos. Assim fica difícil a gente prestar uma informação, né? Fica o caso do paciente que vai no médico e diz: doutor, tô doente, eu tô sentindo dor, mas tô sentindo dor, aí o médico tem que saber onde é que você está sentindo dor, né? No caso aí do ouvinte, no telespectador aí que diz que desmando de Goiânia, ele tem que especificar, dizer qual o desmando específico, para que a gente possa dizer qual o remédio, o remédio que a Promotoria de Justiça está aplicando ou irá aplicar, a fim de corrigir essas possíveis irregularidades que estão ocorrendo em Goiânia, né? Doutor, nós sabemos que foi feita aí uma ação por parte do Ministério Público junto com a Prefeitura no sentido de regulamentar a questão dos mototaxistas da cidade de Goiânia. E alguns mototáxis estão aí circulando pela cidade, todos identificados com as placas vermelhas e muitos ainda não. Inclusive, alguns já entraram em contato conosco falando de que tem muitos mototáxis que têm os coletes que estão identificados, mas não tem placa vermelha. A gente gostaria de saber o porquê e se esses que estão identificados, que estão cadastrados, que não têm placa, se eles vão receber essas placas. Vamos por partes, né? Nós fizemos um trabalho de melhoria do trânsito aqui em Goiânia, devido à reclamação da população. Chegava bastante reclamação à Promotoria de Justiça do trânsito de Goiânia. Baixamos uma recomendação na questão da sinalização do trânsito, né? A Prefeitura externou algumas dificuldades, como licitação. No entanto, fez um cronograma, está cumprindo esse cronograma e já estamos verificando na prática a sinalização de Goiânia. Outro ponto que ficou nessa questão do trânsito foi a regularização do serviço do mototáxi. Então a gente tinha uma situação de fato, que já ocorria há alguns anos, que era o serviço sendo prestado de maneira informal. Então, já tinha uma lei também que fazia a previsão de até 400 mototaxistas aqui em Goiânia, devidamente licenciado pela Prefeitura. Então, o que nós fizemos? Chamamos o Poder Executivo Municipal, a Prefeitura de Goiânia, a fim de que fizessem um cadastro daqueles que estavam, de fato, na prática, realizando esse serviço de mototáxi. Uma vez feito esse cadastro, e que esses mototaxistas atendessem requisitos mínimos, como a moto estar licenciada junto ao Detran, possuir habilitação, não possuir antecedentes criminais junto ao fórum, a Prefeitura expedisse uma autorização precária, né? E a partir dessa autorização precária, em conjunto com uma formalização de utilização de coletes, de adesivo das motos, a gente pudesse ter visualmente um serviço formalmente cadastrado e regularizado desses mototaxistas. Então, isso foi a primeira etapa. A segunda etapa, a gente, nesse termo de ajustamento de conduta que fizemos com a Prefeitura, exigimos que a Prefeitura inicie um processo de licitação, a fim de que, atendido todos os requisitos legais, possam ser expedidos permissões para que esses mototáxis possam atuar. Então, o que vige hoje é uma autorização provisória. E aí a Prefeitura tem que iniciar um processo de licitação, um processo de licitação pública, a fim de
expedir as permissões para que esses mototaxistas passem a ser os chamados permissionários dessa atividade de transporte individual de passageiros. Aí sim, com a caracterização dessas licenças de permissionários, eles terão que utilizar a chamada placa vermelha. Nós também estamos recebendo aqui na emissora várias queixas das pessoas dizendo que, principalmente esses mototáxis que estão aí regulamentados, regularizados, trabalhando, estão começando a abusar em termos de cobrança dos preços das corridas, né? Principalmente a população de Frecheiras tem se queixado muito dos valores. Tem mototáxi que cobra até R$10 para deslocar a população de Frecheiras até a Rua da Baixinha, por exemplo. Outros já cobram 6, 5, dependendo do local, mas os preços sempre além do que era cobrado antes. Existe alguma recomendação? Vai existir alguma tabela, alguma coisa para poder equilibrar isso aí? Olha, não foi objeto do nosso trabalho, até porque a gente não tinha queixa do consumidor nesse sentido, no abuso da tarifa. Mas uma vez que agora você está colocando para a gente que há essa queixa da população quanto ao abuso das tarifas, nós vamos fazer uma intermediação junto à prefeitura local, a fim de que tabele estas tarifas praticadas pelos mototaxistas. Até que a gente chegue num ponto, né, que os mototaxistas sejam obrigados também a utilizar o chamado motossímetro, um equivalente ao taxímetro, né? Então, a priori, o que a gente pode garantir à população é que vamos convidar o secretário de Trânsito, a fim de que seja, em conjunto com a categoria dos mototáxis, estabelecida uma tabela. Até para que não tenhamos um mototaxista cobrando preço, outro, não esteja essa balbúrdia aí na tarifação do serviço de mototáxi. Outra coisa que nós gostaríamos de abordar com a Vossa Excelência nessa manhã é a questão dos serviços das cinquentinhas, né? Tem aí uma cacetada de cinquentinhas circulando na cidade, muitas ainda sem placas, pessoal circulando sem equipamentos de segurança. Hoje estávamos inclusive falando sobre isso no nosso programa, né, que nós temos visto principalmente nas primeiras horas da manhã, pais de alunos, as pessoas de responsabilidade transportando seus filhos em cima dessas motos sem nenhum equipamento de segurança, muitos entrando inclusive pelas contramão, né? E vai existir um trabalho de fiscalização, existe um trabalho junto com a Polícia Militar, Ministério Público, Prefeitura, para tentar proibir esse abuso que nós estamos vendo na cidade? Vamos por partes. Retomando, de fato, a cinquentinha também foi uma preocupação da Promotoria de Justiça no que diz ao trânsito. Eram 3 vertentes que a gente tinha. Primeira vertente era a sinalização do município, a sinalização mínima, pelo menos nas ruas centrais do município. A segunda preocupação, a regularização do serviço de mototáxi. E a terceira preocupação, no que diz respeito ao trânsito, a questão da regularização e formalização das cinquentinhas. Até julho deste ano, essas cinquentinhas eram de obrigação do município cadastrá-las, emplacá-las, e a gente fez um termo de compromisso com o município para que o município assumisse de fato essa obrigação que até então era sua. A prefeitura, inclusive, chegou a mandar para a Câmara de Vereadores um projeto de lei a fim de que as cinquentinhas passassem a ser licenciadas e registradas pelo órgão de trânsito municipal, quando nós todos fomos tomados pela feliz notícia que uma lei federal estabeleceu que essas motocicletas de até 50 cilindradas também seriam objeto de cadastro pelo Detran. Foi estabelecido um prazo, né? Esse prazo se esgotou agora há pouco. Estava se debatendo se o governo estadual, aqui no caso, o Detran, iria se prorrogar, ou se iria prorrogar ou não. Essa notícia ainda não nos chegou, vamos apurar se será prorrogado ou não. Mas, uma vez esgotado definitivamente o prazo para emplacamento da cinquentinha, aí nós vamos cobrar do município, né, através de uma recomendação, que inicie de forma enérgica, forte, a fiscalização dessas motocicletas, a fim de aplicar multa, apreender. E eu acredito que, uma vez havendo apreensão de 2, 3, 4, 10 cinquentinhas, havendo aplicação de multas, será pedagógico, né? Você tem 1.000 cinquentinhas, 2.000 cinquentinhas circulando aqui sem placas e à margem da lei, acredito que não vai ser necessário prender todas as 2.000.
partir do momento que prender 10, 15, 20, será pedagógico. Então, vamos apurar essa situação da questão do prazo junto ao Detran e, uma vez esgotado o prazo, vamos cobrar da Prefeitura Municipal, a Secretaria de Trânsito, a qual a gente vem fazendo um trabalho conjunto, profícuo, até parabenizar o secretário de Trânsito, Dr. Carlos Botelho, vem fazendo um brilhante trabalho e vem de modo, vamos dizer, bastante proativo, atendendo as recomendações da Promotoria de Justiça e Cidadania de Goiânia. Agora estamos às 11 horas e 52 minutos aqui no programa Direto ao Ponto, recebendo nesta manhã o promotor de justiça da cidade de Goiânia, Dr. Fabiano Saraiva, que atende o nosso convite e comparece nesta manhã aqui nos estúdios da tvguaiamum.com e da Rádio 106 FM. Doutor Fabiano, nós sabemos que aconteceu já algumas recomendações por parte do Ministério Público à gestão municipal sobre a questão do mercado público da cidade e várias outras recomendações também já foram colocadas em prática. E a gente gostaria de saber, existe alguma recomendação por parte do Ministério Público referente às instalações, à situação das escolas do município? Sabemos que tem várias escolas na cidade que estão em situação bastante precária. O Colégio Quarto Centenário, mesmo a quadra de esporte, a população reclama sempre aqui na emissora de que está vendo a hora cair toda aquela estrutura, né? Por falta de reparo, por falta de manutenção. Existe alguma recomendação, alguma ação por parte do Ministério Público de recomendação para a Prefeitura ver com mais carinho, com mais atenção essa situação? Colocando aqui algo que a gente coloca regularmente, né? Nós aqui em Goiânia somos 4 promotorias de justiça. Nós temos uma promotoria criminal, uma promotoria da infância, uma promotoria de cidadania e uma promotoria de defesa do patrimônio público, né? A promotoria da infância é que fica a cargo dessa responsabilidade de fiscalizar e de tomar alguma medida de correção no que diz respeito às escolas públicas aqui de Goiânia. Então essa pergunta seria mais direcionada ao Dr. Genivaldo. Mas se há essa queixa quanto a um colégio que tiver com problema de estrutura física, ou outro que tiver com ausência de professor, ou outro que tiver com qualquer questão, eu oriento a população que é o seguinte: compareça à Promotoria de Justiça, na Avenida Nunes Machado, número 9. Nós temos um serviço lá de atendimento ao público e com todo prazer estaremos registrando a sua queixa e, uma vez registrada a sua queixa, será encaminhada e com certeza será solucionada. Sabemos que também existe em nossa cidade, não só em Goiânia como região, um número bem elevado em termos da violência, né? O governo do estado está aí, podemos até dizer, emancipando, dando a independência ao quartel da Polícia Militar aqui em Goiânia, e dentro de mais alguns dias, aí na expectativa, a qualquer momento, nós termos aí a Companhia Independente do município de Goiânia. O Ministério Público com certeza deve ter uma parcela de contribuição nesta ação do governo do estado para tornar a Companhia do município independente? Veja só, nós estamos em contato permanente, fazendo ingestões junto à Secretaria de Defesa Social do Estado de Pernambuco, mostrando a necessidade de Goiânia realmente ter esta companhia independente e mais, logo ser promovida a batalhão. De fato, já passou formalmente, vamos dizer, mediante decreto do governo estadual, nós hoje já temos formalmente uma companhia. Falta que isso se torne de prática. Hoje nós temos uma companhia independente de Polícia Militar, já foram lotados mais soldados, mais membros da Polícia Militar aqui em Goiânia. No entanto, está faltando a estrutura. Falta que, concomitante à chegada desses novos policiais, venha também viaturas, venham armas, toda a estrutura a fim de realmente a gente sentir na rua. A gente tem tido um bom contato com o capitão Adinaldo, um trabalho de parceria, inclusive nessa questão dos mototáxis. A gente fez uma recomendação e um trabalho conjunto a fim de que a Polícia Militar, junto com a Secretaria de Trânsito, realize fiscalizações e realmente prenda aquele mototaxista pirata, aquele mototaxista que não está regularizado, que não possui coluna, não possui o adesivo, não está registrado junto ao órgão de trânsito, ou seja, é um falso mototaxista, um mototaxista pirata, a fim de, inclusive, diminuir a demanda. Falando dessa parceria também com o capitão Adinaldo, com a Polícia Militar aqui de Goiânia,
Nós também realizamos outra parceria no combate à poluição sonora, um trabalho que fizemos em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente, a fim de todos os bares e restaurantes do município proibirem da utilização daqueles chamados paredões nesses estabelecimentos, sob pena de incidirem numa multa de 3 salários mínimos e no crime de perturbação do sossego alheio e poluição sonora. O capitão ficou de dar uma força e fazer um trabalho conjunto em toda e qualquer ocorrência que fosse apurada nesse estabelecimento, verificar se estavam sendo cumprida essa recomendação do Ministério Público ou não. E uma vez verificado a infração, autuar pelo crime de perturbação do sossego alheio ou de poluição sonora. Então, assim, eu estou com um ouvinte aqui na linha querendo fazer uma pergunta. Alô? Bom dia, Sérgio. Bom dia, quem fala? Novamente. Bom dia ao doutor Fabiano Saraiva, grande promotor da comarca daqui do nosso município. Sérgio, eu gostaria de fazer uma pergunta ao doutor Fabiano. É porque aqui, com relação a essa iluminação pública municipal, porque aqui em Goiânia há casos, há situações, fatos, de uma comunidade inteira ficar por mais de 15 dias às escuras, né? Nós sabemos que nós pagamos taxa de iluminação e não temos nossos trabalhos revertidos da forma correta. Aí eu queria perguntar para o doutor Fabiano, a pessoa com qual eu tenho um grande respeito e admiração, se já alguma comissão, já teve alguma representação por parte de algumas comissões ou de alguns advogados mesmo, se já alguém já procurou o Ministério Público com relação a esses fatos. Se alguém já entrou, se ele pode informar aí no ar, tá certo? Um abraço, bom dia. Bom dia, Antônio Chalon, não é? Veja bem, se eu entendi bem a pergunta aí, teria passado 15 dias sem energia numa determinada comunidade. Veja só, nenhuma reclamação desse porte, desse tipo, foi encaminhada ao Ministério Público. O que a gente tem tido aqui, algumas reclamações, a respeito do parque de iluminação pública. Algumas lâmpadas, alguns locais que estariam deterioradas, destruídas, sem funcionar, e há um jogo de empurra entre a prefeitura e a Energisa. Isso é algo que a gente está apurando, porque realmente, conforme determinação agora do federal, o parque de iluminação pública está passando da CELP para a prefeitura municipal. Agora, no entanto, é preciso que seja feito um levantamento, um inventário, para que a prefeitura também não possa receber um parque deteriorado sem que a CELP tenha dado alguma contraprestação ao município. Então, essa dificuldade agora é que está no momento. A gente, enquanto órgão fiscalizador, estamos pedindo informações à CELP, a fim de que a CELP esclareça como, de fato, está passando esse parque de iluminação pública para a Prefeitura Municipal de Goiânia. Sabemos que estamos se aproximando aí do período carnavalesco, né? O carnaval está prestes a começar, agora no finalzinho de janeiro, começo de fevereiro. Estaremos vivendo aí as emoções, as alegrias de Momo. Existe alguma recomendação por parte do Ministério Público para os blocos? Vai haver novamente aquela mobilização, aquelas ações que foram feitas em outros anos, doutor? Com certeza, né? Em 2011 teve um pequeno problema, porque a cidade não foi agraciada com policiais para o período pré-carnavalesco. Houve uma falha de comunicação aí entre os blocos, prefeitura e polícia militar. E em razão de não haver policiais, a gente na época teve que intervir, realmente suspender a apresentação desses desfiles carnavalescos nas ruas, contornando com a apresentação apenas em locais fechados ou locais parados. No entanto, no ano seguinte, 2012, a gente agiu com bastante antecedência, foi feita as devidas comunicações para a Polícia Militar, foram destacados policiais para vir a Goiânia no período pré-carnavalesco, e tudo ocorreu sob controle. Então a gente pretende repetir, fazer as mesmas exigências à prefeitura para que coloque copos de plástico numa área determinada, proíba utilização de garrafas de vidros, a fim de regularizar o carnaval da população de Goiânia e assim respeitar que o fulião tem o direito de brincar, mas sem que a gente tenha a ocorrência de violência na cidade.
Sabemos que está aí na cidade o comentário, já ouvimos de algumas pessoas, e que está para haver a liberação de trios elétricos pela Avenida Nunes Machado, Rua Direita. O senhor sabe confirmar se é verídica essa informação? Está liberado o desfile dos trios? Olha, não nos chegou nenhuma informação nesse sentido, mas isso fica a cargo do IFAM, né? O IFAM tem uma agência aqui muito perto, aqui em Igaraçu, e como a gente está dentro de uma área histórica, qualquer utilização de equipamentos e instrumentos que passe na vila histórica, na área histórica do município, tem que ser antes feito um projeto apresentado ao IFAM, uma vez o IFAM autorizando, então está tudo ok, tudo correto. Se o IFAM não autorizar, aí sim, se forem sair sem autorização do IFAM, aí em regra a gente ajuiza uma ação civil pública para que saia um liminar do juiz proibindo o desfile nessa área do centro histórico. Agora estamos em Goiânia às 12h03, chegando no final do nosso programa. Antes da gente concluir a entrevista com o Dr. Fabiano Saraiva, infelizmente estava marcado para as 11 horas da manhã. Tivemos um pequeno problema na promotoria. O nosso oficial de promotoria sofreu um acidente de moto, né? Quebrou a perna e tivemos que prestar esse socorro, e aí por isso o motivo do atraso. E o promotor está aqui, a gente quer agradecer a presença do mesmo em nossos estúdios nesta manhã de hoje e saber da Vossa Excelência a questão acredito que talvez não seja muito da sua área, não é? Mas a questão nós já fizemos inclusive até essa pergunta em uma outra ocasião, da casa de passagem, não é? O senhor sabe informar se existe já alguma ação para botar para funcionar? Olha, a casa de passagem aqui funciona, né? A casa de passagem funciona. Inclusive, a ação que havia do Ministério Público era para se criar uma outra casa de passagem. Uma segunda casa de acolhimento institucional para criança e adolescente. A fim de que esta funcionasse de 0 a 12 anos e a segunda casa, para adolescentes de 12 a 18 anos, né? Então isso como eu já respondi de outra oportunidade, fica a cargo da Promotoria da Infância e Juventude, Dr. Genivaldo Fausto de Oliveira Filho, e ele faz sempre inspeções, né, na Casa de Acolhimento Institucional, e há uma ação na Justiça, né, já há ação judicial, a fim de que Goiânia, a Prefeitura de Goiânia seja obrigado a criar uma segunda casa de passagem, essa com um perfil de 12 a 18 anos. Antes da gente encerrar, existe algum telefone de contato, WhatsApp no Ministério Público aqui na cidade de Goiânia para que a população possa participar, nas redes sociais, algum meio de comunicação direto entre o Ministério Público e o povo em geral? Olha, nós temos o telefone da Promotoria de Justiça aqui de Goiânia, o 3626-8610, que pode estar sendo encaminhado qualquer reclamação através desse, e também tem um 0800 do Ministério Público de Pernambuco, né? Basta consultar o site www.mppe.mp.br e lá você vai ter um canal de denúncia, uma ouvidoria do Ministério Público, que todas as denúncias encaminhadas através da ouvidoria do Ministério Público vão aportar na sede da Promotoria de Justiça de Goiânia. Doutor Fabiano, a gente queria agradecer por ter atendido o nosso convite, por ter comparecido nesta manhã aos estúdios da emissora. Deixamos o microfone à sua disposição para suas considerações. Se quiser aí utilizar para fazer algum aviso, alguma orientação à população, fique à vontade. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui prestando esses esclarecimentos à população de Goiânia. Dizer que é sempre bom a gente, enquanto promotor de cidadania, estar tendo esse link com a sociedade, a fim de que esclarecer nossa atividade e também aproximar-se da população. Dizer que esse ano a gente fez um planejamento de atuação aqui em Goiânia, planejamento em cima do trânsito, em cima da defesa do consumidor, a questão do mercado público e em cima da saúde. Fizemos uma inspeção no hospital, né? Já recebemos a resposta do CREMEP e a resposta da Vigilância Sanitária Estadual. Agora vamos fazer gestões junto ao governo do estado, a fim de que o Hospital Público de Goiânia do estado, o Belarmino Correia, seja devidamente estruturado no quesito recurso humano. Tem uma reforma que está em andamento, vamos fazer gestão para que essa reforma seja concluída e que seja o hospital devidamente lotado com médicos
enfermeiros naqueles realmente especialidades que está faltando. Então, assim, esse é o nosso trabalho final de conclusão desse ano. Para janeiro, para 2016, nós temos um novo planejamento, né? Temos um novo planejamento, vamos fiscalizar os PSFs, vamos fiscalizar as unidades odontológicas, né? E queremos também pegar os bairros onde tem um maior número de violências e fazer um trabalho de sensibilização nesses locais. Então, assim, provavelmente vamos fazer audiência pública no Bom Tempo, né? E a fim de ver como realmente está lá a situação da população, o que é que estão precisando em termos de cidadania, a fim de que isso repercuta na diminuição da violência, tanto no Bom Tempo quanto na margem do rio, né? No Balde do Rio. No Balde do Rio, né? Essas dois audiências bairros, o senhor pretende fazer dentro da própria comunidade? dentro da própria comunidade, nas escolas públicas da comunidade, nas escolas públicas mais próximas da comunidade, onde aquela criança da comunidade frequenta. Então a gente vamos começar 2016 fazendo 2 audiências públicas nesses 2 bairros, a fim de ter um contato direto com a comunidade, ver o que realmente está faltando para essa comunidade, a fim de diminuir a violência nesses 2 locais. Depois se estende para os demais? Não, aí a gente vai fazer um projeto piloto, né? Então, nosso objetivo para 2016, a priori, é trabalhar na questão da saúde, nos postos de saúde, no PSF, trabalhar verificar, fiscalizar a assistência odontológica também e combater a violência nos bairros mais críticos de Goiânia. Ok, doutor Fabiano, eu quero lhe agradecer a sua atenção por ter se deslocado, ter vindo aqui aos nossos estúdios, participar conosco nesta manhã do programa Direto ao Ponto na sala de debates. A gente encerra aqui o nosso programa nesta manhã de hoje. Se comprometendo voltar amanhã a partir das 9 horas na Rádio 106 FM. Agora vocês ficam na rádio com o programa Vida e Missão da Igreja Católica e logo em seguida a reprise da sessão da Câmara de Vereadores, sessão de ontem na Câmara de Vereadores de Goiânia. Às 13h30 temos Conexão Futebol, às 14 horas Expresso 106 e às 5 da tarde o compadre Agamenon Moraes apresenta o Forró do H. E eu fico por aqui, voltando amanhã às 9. Obrigado a todos pelo carinho da audiência, obrigado a você que está conectado na internet, também acompanhando pela tvgoiamum.com. Na TV Goiamum vocês vão acompanhar agora o JC Debate, Jornal da Cultura em Debate. Obrigado e até amanhã.